Irmãos queridos, bom dia a todos, que a graça do Senhor seja com a vida de cada um de nós aqui presentes. Meus irmãos, eu creio que todos nós que estamos aqui hoje já conhecemos a história de Jesus Cristo, não é verdade? Todos conhecemos. Mesmo que não saibamos com riqueza de detalhes os acontecimentos que foram narrados nos 4 evangelhos, no geral, nós conhecemos os principais eventos dessa história extraordinária. Nós sabemos que Jesus veio como Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, e ele veio para salvar os pecadores, viveu uma vida justa, foi crucificado, uma morte terrível e injusta, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Isso não é, imagino eu, novidade para nenhum de nós aqui nesta manhã. Mas isso me faz indagar nessa manhã de Páscoa, onde nós comemoramos e focalizamos nossa atenção para a ressurreição de Jesus, para o fato dele ter ressurgido dos mortos e saído do túmulo, de tal maneira que a sua sepultura ficou vazia. Por que, meus irmãos, contar essa velha história outra vez? E mais uma vez, todo ano, a mesma história, essa velha história. No texto que vou ler agora, em Atos capítulo 10, a partir do verso 34, e que nós já lemos durante a liturgia, nós temos a resposta para essa indagação. Por que contar a história de Jesus, sobre sua morte e paixão, sobre sua Páscoa, ressurreição, todos os anos, todos os dias, a todos os momentos? O apóstolo Pedro não apenas conhecia essa história, pois mais do que isso, ele tinha sido parte desta história, um personagem, uma testemunha ocular dos fatos destes eventos. Cornélio, para quem Pedro conta a história mais uma vez, aqui em Atos capítulo 10, de 34 a 43, também conhecia a história, sabia quem era Jesus, não era uma novidade, conforme está aí no versículo 37, vós conheceis a palavra que foi anunciada. Jesus era um personagem da época, todo mundo tinha ouvido falar dele, era alguém famoso por aquilo que fez, por aquilo que realizou. As pessoas que estavam na casa de Cornélio, naquele dia, em Cesareia, também já tinham ouvido falar de Jesus de Nazaré e dos seus feitos maravilhosos. Contudo, era necessário contar a história mais uma vez. E acompanhe a maneira como Pedro, o apóstolo, contou a história de Jesus para Cornélio, um centurião romano, e várias pessoas que estavam em sua casa, por ele convidados, lá na cidade de Cesareia, no litoral da Palestina, para ouvirem Pedro contar a velha história, esta que é sempre uma nova mensagem, o Evangelho. Diz assim o texto em Atos 10, a partir do versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós,
que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Jesus é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio do nome de Jesus, todo aquele que crê em Jesus recebe remissão de pecados. Meus irmãos, vós já sabeis esta história. Foi a palavra de Pedro a Cornélio, e é a palavra de Deus para nós hoje, conhecemos. Contudo, Pedro conta a história mais uma vez. E o que levou Pedro a fazer isto? Entendendo, meus irmãos, os motivos que levaram o apóstolo a declarar esta palavra àqueles homens em Cesareia, nós perceberemos que muitas coisas aconteceram nos 5 anos que precederam este sermão, que precederam este texto. 5 anos antes, Jesus havia ressuscitado, e o Espírito Santo desceu com poder sobre Pedro, sobre os apóstolos e sobre os discípulos, no dia de Pentecoste, no ano 30 depois de Cristo. Aqui nos encontramos provavelmente no ano 35 depois de Cristo, portanto, 5 anos depois dos eventos, 5 anos depois da Páscoa, da última Páscoa, da crucificação, da ressurreição do nosso Senhor. Mas antes de Jesus subir aos céus e de lá enviar o seu Espírito, ele deu a Pedro e aos outros apóstolos, os outros 10, já que um dos 12 o havia traído, Judas, deu a eles aquilo que nós chamamos de a grande comissão. Os irmãos se lembram? Eles deveriam ir por todas as nações, anunciando às pessoas que em Jesus há remissão de pecados, e que, portanto, elas deveriam crer em Jesus, aprender a sua palavra e se tornarem seus discípulos. Os apóstolos entenderam a extensão da grande comissão, mas eles não entenderam a quem a grande comissão se dirigia. Por quê, meus irmãos? Eles pensavam em uma salvação para as ovelhas perdidas da casa de Israel, isto é, para os judeus que haviam se espalhado pelas perseguições que eles sofreram por todo o mundo, pois foi isso que aconteceu no dia de Pentecoste. Os irmãos também devem se lembrar que pessoas vindas de todo o mundo, mas todas elas judeus, que criam no Deus de Israel, elas se converteram a Jesus pela pregação de Pedro naquele dia de Pentecostes. Mas os apóstolos não haviam até aquele momento entendido que a salvação de Deus em Cristo é oferecida não somente aos judeus espalhados, porque eles pensavam, vamos a todo mundo alcançar os judeus. Não, ela era oferecida a todos os povos, nações, raças e línguas, e também aos judeus. Após o dia de Pentecoste, fica clara esta falta de maior profundidade e compreensão dos apóstolos, porque eles passaram praticamente 5 anos sem irem para cumprir a grande comissão. Eles estavam cumprindo a grande comissão pregando em Jerusalém, pregando apenas na Judéia, mas eles não foram. A mensagem do Evangelho ainda não havia chegado aos gentios, depois de todo aquele tempo. Mas Deus, em sua providência, conforme nós vemos em Atos capítulo 7 e 8, Ele traz uma grande perseguição à igreja em Jerusalém, e a partir da morte do primeiro mártir cristão, Estevão, o evangelista, um dos 7 diáconos escolhidos na igreja primitiva, o que está lá em Atos 6, é que o evangelho começa a se espalhar. E vejam, meus irmãos, que o evangelho se espalha não por uma iniciativa, um planejamento ou um esforço calculado da igreja e dos apóstolos, mas o evangelho se espalha por uma iniciativa movida pelos desígnios secretos da providência de Deus,
que envia uma perseguição e na fuga, as pessoas que fogem da perseguição, isso está em Atos 8, do capítulo 1 a 4, eles vão a outros lugares e chegando a estes lugares, eles anunciam o Evangelho, que Jesus é o Salvador. A Bíblia nos informa em Atos 8 e 9, que as coisas então começam a mudar. Em Atos 8, o Evangelho chega a Samaria, e os judeus tinham um forte preconceito dos samaritanos, eram seus vizinhos, estavam tão pertinho, mas até então eles não ouviam falar de Jesus. Mas por causa da perseguição, o Evangelho chega a Samaria, não pelo ministério de um apóstolo, mas pelo ministério de um dos 7 diáconos, Filipe, um dos diáconos, lá de Atos 6. O comando dado a Filipe por Deus não é, mais uma vez, uma iniciativa intencional da igreja apostólica, mas é um comando da providência de Deus. Filipe tem que fugir com as suas filhas, ele tinha filhas profetisas, e ele foge com sua família da perseguição, chega a Samaria, prega o Evangelho. Filipe então se dirige às regiões costeiras, Jope, Cesareia, todas aquelas cidades, e ali prega o Evangelho. A igreja se expande, saindo finalmente de Jerusalém, e já havia se passado alguns anos. No capítulo 9, Deus, ele demonstra seu propósito de trazer o Evangelho a todas as pessoas, sem fazer acepção entre o povo escolhido, os judeus, e as demais nações do mundo, porque aquele que era o grande perseguidor, Paulo, se converte a Cristo. Ele deixa de ser um perseguidor e torna-se agora um pregador. Pela iniciativa de Deus, os corações são transformados, a mente dos homens é redirecionada e a igreja vai sendo colocada no rumo certo. Paulo se torna mais um pregador de boas novas. E aqui nós percebemos que Deus também renova o seu chamado e a sua comissão na vida de Pedro. Pedro, que já era um grande pregador, um homem corajoso, intrépido, que pregou o Evangelho diante do templo, que fora açoitado e perseguido pelas autoridades judaicas. Deus trabalha mais profundamente na vida dele, para que ele se torne um pregador ainda mais usado pela graça de Deus. Pedro tem o seu chamado renovado, não apenas para levar o Evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel, aos judeus, mas para levar o Evangelho às nações, aos povos, aqueles que estavam perdidos. É por isso, queridos irmãos, que ao observarmos o texto escrito por Lucas, que foi o autor do livro de Atos, ele nos apresenta um renovado ministério de Pedro, entre Atos capítulo 9, verso 32, até Atos 11, 38. E este sermão que acabamos de ler está inserido exatamente no centro desta renovação que Deus produz na vida de Pedro, ao ponto de termos notícia de Pedro no restante do Novo Testamento, não mais enfurnado em Jerusalém, mas agora no centro do mundo gentílico, em Roma, levando o Evangelho aos perdidos. Em Atos 10, encontramos, portanto, o centro do renovo ministerial de Pedro. No capítulo 10, dos versículos 1 a 8, Pedro é chamado aos gentios. Pedro entendia que sua missão era apenas aos judeus, mas Deus chama para que ele pregue aos gentios, as pessoas que estavam longe, as pessoas que não faziam conta a Deus. É necessário que Deus envie um anjo a Cornélio, para que Cornélio mandasse chamar a Pedro. Pedro é chamado, pregue aos gentios. Meus irmãos, não seria muito mais fácil esse anjo, já que ele foi enviado por Deus, descendo do céu até a casa de Cornélio, que o próprio anjo pregasse o Evangelho? Já pensou que privilégio ouvir o Evangelho pregado por um anjo? Mas o anjo diz: Deus quer falar contigo, Cornélio, mande chamar a Pedro para ouvir a mensagem, porque esta mensagem não foi dada aos anjos. Este privilégio e esta responsabilidade não pertence aos anjos, ela foi dada aos homens alcançados pela graça de Deus em Cristo, ela foi dada aos apóstolos e à igreja apostólica. Pedro, vá pregar a Cornélio.
Nos versículos 9 a 23, anteriores ao sermão que lemos, nós temos então a visão ministerial de Pedro renovada. Deus, por meio de uma visão sobrenatural e pela interpretação que o próprio Deus dá dessa visão, explica a Pedro que os gentios receberam a graça de entrar na igreja de Deus, porque esta é a vontade, o plano e o propósito do próprio Senhor. Foi necessário que Deus desse uma visão para Pedro. Vocês já leram sobre esta visão, se lembram? Ele viu um grande lençol de 4 cantos, de 4 pontas, estendido, descendo do céu, e dentro desse lençol toda sorte de animais impuros. São os animais que os judeus não podiam comer. Devia ter uma lagosta, um camarão, um surubim assado. Tudo isso o judeu não pode comer. Um leitão à pururuca. E Pedro estava com fome, as pessoas estavam lá embaixo da casa, após sua oração, preparando o seu almoço judaico, um cordeiro, sem sangue, sem gordura. E aí ele vê aquele banquete imundo para os judeus, e Deus fala: Pedro, toma, come. Não, Senhor, jamais coloquei coisa impura em minha boca. E por 3 vezes Deus fez isto, e após a 3ª vez Deus explicou a Pedro: Pedro, não consideres impuro aquilo que eu purifiquei. Os gentios eram impuros até a vinda do meu filho, mas agora o muro de separação entre Israel e o mundo gentílico caiu na cruz. Todos são chamados ao arrependimento, à fé e à salvação. Deus renova o ministério de Pedro com esta visão. E finalmente, dos versículos 23 a 48, Pedro cumpre o seu ministério aos gentios e visita a cidade de Cesareia, uma cidade que estava na região de Israel, na Palestina, mas que era de influência gentílica, a começar no nome, Cesareia, cidade de César, do imperador romano. Então ele vai àquela cidade, a um homem que era um romano, que servia o império, que oprimia o povo de Deus, para demonstrar que a graça de Deus alcança todos os pecadores através de Jesus, não apenas os judeus. Pedro chega em Cesareia, nos versículos 23 a 29, e ele explica o ensino que recebeu. Vejam lá os versículos 28 e 29. Vós bem sabeis, olha, ele já chega como uma visita um pouco chata, né? Aquela visita que chega na sua casa, igual o pastor aqui, ó, você sabe que eu não como isso. Olha que pastor chato, né? Pedro chega assim, eu estou aprendendo com Pedro. Pedro chega aqui: vocês bem sabem que eu não como com vocês. Olha o que ele diz: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Para curar alguém? Para ressuscitar um morto? Para realizar algum milagre? Parece que as pessoas pensam que os enviados de Deus servem para isso. Não, ele veio para contar uma história velha, mas é uma história que renova vidas. Ele foi chamado para contar o Evangelho, porque é o Evangelho que transforma a nossa vida, é o Evangelho que nos reconcilia com Deus, é o Evangelho que tem poder para perdoar os pecados. Cornélio então declara a Pedro, dos versículos 30 a 33, o que ele havia recebido de ordem de Deus. Um anjo de Deus apareceu para mim e disse: ouça o que Pedro tem a dizer, eu quero saber o que você tem a dizer. E aí entramos no sermão de Pedro, que lemos do versículo 34 a 43, e o contexto posterior que coroa esta obra maravilhosa de Deus na vida daqueles homens, na vida de Pedro, que tem seu ministério renovado, na vida dos seus ouvintes, que são agora salvos pelo Evangelho. Nós temos dos versículos 44 a 48 a reação dos gentios. Analisemos agora, meus irmãos, este sermão de Pedro, para vermos por que esta velha história, essa bendita história, porque a mensagem do Evangelho do Cristo ressurreto deve ser pregada a todos, inclusive aos gentios. Nós percebemos que o conteúdo do Evangelho de Cristo ressurreto é apresentado neste sermão em 4 partes. Primeiro, nos versículos 34 e 35, todos os homens, judeus e gentios, carecem da glória de Deus. É isso que aparece como ideia central nestes versos.
Segundo, nos versículos 36 a 38, Jesus de Nazaré é o Cristo, o único digno de salvar os homens, de levá-los a Deus. Terceiro, dos versículos 39 a 41, Jesus Cristo foi morto e ressuscitou para a salvação de todo que nele crê. Esta é a mensagem central do Evangelho. E em quarto lugar, nos versículos 42 e 43, a fé em Jesus, crer nele, é o único modo de sermos salvos dos pecados e do juízo eterno. São as partes deste sermão em que o apóstolo Pedro apresenta o conteúdo do Evangelho do Cristo ressurreto. Então, meus irmãos, a primeira parte, que está aqui nos versos 34 e 35, assim se resume: todos os homens carecem da glória de Deus. Os judeus não são mais privilegiados dos que os gentios, porque todos estão debaixo do pecado. E aqui Pedro traz a resposta à seguinte pergunta, que provavelmente encontrava-se em sua mente: por que os gentios devem ser considerados impuros? Até aqui, a resposta é simples, como escreveu o apóstolo Paulo em Efésios 2,12: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Os gentios, antes de Cristo vir, é isso que se refere à expressão naquele tempo, eles não tinham, até a vinda de Cristo ao mundo, acesso à salvação, porque essa salvação havia sido prometida apenas a Israel, aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, a quem foram feitas as promessas de um Salvador. Todavia, meus irmãos, a promessa continha também a mensagem de uma salvação no futuro, que alcançaria todas as famílias da terra. E Deus deixa isso muito claro pela ênfase que ele dá em Gênesis. Esta promessa de que em Abraão, por meio do descendente dele, que é Jesus, todas as nações seriam abençoadas, aparece 4 vezes em Gênesis. Gênesis 12:3, Gênesis 18:18, Gênesis 22:18 e Gênesis 26:4. E é algo que Pedro conhecia muito bem, porque quando Pedro pregou em Jerusalém, conforme está em Atos 3:25, ele repetiu esta promessa: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Pedro conhecia, Pedro pregou, trava-língua, né? Pedro pregou esta verdade, mas Pedro não compreendeu as implicações dessa verdade, de que a bênção de Deus em Cristo salvava os gentios, salvava aqueles que não eram descendentes de Abraão. Pedro não tinha compreendido estas coisas, até o dia em que ele teve aquela visão, até o dia em que ele foi a Cesareia, na casa de Cornélio. Agora, finalmente, Pedro entendeu que Deus não vê como vê o homem, pois conforme Deus ensinou esta mesma lição preciosa ao juiz e profeta Samuel, em 1 Samuel 16:7, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Nós olhamos para uma pessoa, vemos sua roupa, vemos sua aparência, ouvimos sua forma de falar e já emitimos juízos. Deus não precisa disso. Deus conhece o coração de cada um de nós que está aqui nesta manhã. Deus sabe quem você é, melhor do que você mesmo. Até as coisas que você já esqueceu, Deus as conhece. E se você foi perdoado por Ele, Ele não leva em conta, porque Ele lançou no mais profundo abismo. Deus te conhece. Deus não vê as pessoas pela aparência exterior, por sua cor, por sua nacionalidade, riqueza, posição social, realizações ou capacidade intelectual e conhecimento. Diante de Deus, nós somos perscrutados com imparcialidade e ficamos iguais, em uma mesma estatura,
Na presença dele não há maiores e menores, não há judeus e gentios, homens e mulheres, brancos, negros ou asiáticos, ricos e pobres. Diante deles só existem pecadores. Só pecadores, só uma categoria de pessoas. Pecadores. É interessante que a palavra usada no versículo 34, traduzida por acepção de pessoas, é uma palavra só na língua grega, que significa literalmente alguém que é aceito diante da sua face. Para sermos aceitos diante da face, que significa a presença de Deus, para sermos recebidos na presença dele, não é pelos nossos méritos, porque na presença dele todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há diferença, porque o bem que fazemos é nossa obrigação, e o mal que praticamos, quem poderá pagar por ele? E aquele que transgride um mandamento, posto que o menor, torna-se, portanto, diante de Deus, transgressor de toda a lei. Todos são pecadores. No versículo 35, então nos é apresentado quem são aqueles que Deus recebe na sua presença, já que ele não faz acepção de pessoas, já que somos todos iguais. Todos nós somos comedores de arroz e de feijão, todos nós vamos para 7 palmos debaixo da terra, todos nós viemos do pó e ao pó tornaremos. Lembro-me de um professor de física que tive no colégio, ele era um homem crente, Jair Kaiser, já falecido, professor do Colégio Batista, e ele dizia assim: o ser humano é formado de 70% de moléculas de água, e quando eu vejo a soberba de alguém, eu olho, pura água, e se acha tanto, né? E se julga tão importante. Deus vê o nosso coração, que é o que realmente importa, e ao ver o nosso coração, ele recebe a sua presença. Aqueles que se portam de maneira quebrantada, humilde. Percebam o versículo 35 que diz: em qualquer nação, independente do status ou da posição social, aquele que teme a Deus e faz o que é justo lhe é aceitável. Aqui Pedro não está apontando para um caminho de salvação, posto que pelas obras ninguém será justificado diante de Deus, já que Deus exige perfeição. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E conforme está em Mateus 5,48, portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Deus vai passar a régua da perfeição, e se faltar 1 milímetro para a perfeição, nós não podemos ser justificados por nós mesmos. Mas há uma maneira de Deus nos perdoar, nos salvar, nos justificar. Primeiramente, Deus prepara o nosso coração com a sua graça, nos tornando humildes, nos tornando reconhecedores de que somos carentes e pecadores, e que precisamos buscar ao Senhor com coração sincero. Isso é que significa, em toda nação, Deus Deus recebe como aceitável aquele que o teme. O que é uma pessoa temente? É uma pessoa humilde, é uma pessoa que reconhece os seus pecados, é uma pessoa que tem um coração sincero diante de Deus. E isso não é um privilégio genético da nação de Israel, porque Ruth foi assim, Jetro, o sogro de Moisés, um midianita, foi assim, Raabe, a mulher de Jericó, uma cananita, também foi assim. Os ninivitas que ouviram a pregação de Jonas comportaram-se assim. O orgulhoso rei Nabucodonosor, imperador do mundo antigo, imperador da Babilônia, depois que foi quebrantado por Deus, ele também teve um coração assim, temente. E agora Cornélio e os da sua casa, mesmo sendo romanos, estrangeiros, eles demonstravam que a graça de Deus já estava preparando o coração deles para ouvir o evangelho e serem salvos. Eles temiam ao Senhor e demonstravam esse temor pelo que faziam. Eles buscavam andar de maneira justa, de maneira certa, de maneira agradável, não porque essa justiça pudesse lhes dar acesso à presença de Deus, mas porque essa justiça testificava que eles precisavam da salvação de Deus. Meus irmãos, se a justiça de Cornélio pudesse lhe salvar, nós não teríamos o restante do sermão de Pedro, a partir do versículo de número 36. Não era preciso que Pedro anunciasse Cristo, a sua morte,
a sua ressurreição, enfim, não seria necessário o Evangelho. Mas o que Pedro está dizendo é que, por todos nós sermos pecadores, Deus nos concede a sua graça, preparando o nosso coração com temor, com humildade, com reconhecimento dos nossos pecados, para buscarmos a Ele com sinceridade e podermos então ser abençoados pela salvação do Evangelho. Nos versículos 36 a 38, nós temos a apresentação deste Evangelho. Jesus de Nazaré é o Cristo, o único digno de salvar os homens. A pergunta que Pedro visa responder nesta altura, quando ele começa a proferir a mensagem da salvação, é: por que a situação dos gentios mudou? Eles não eram considerados impuros no Antigo Testamento, mas por que Deus não os considera mais impuros? Por que Deus os aceita agora à sua presença? Por que os gentios podem ter esperança de serem salvos e purificados de seu pecado? Pedro começa a responder essa questão, porque Deus enviou o Salvador, e a palavra da salvação aos filhos de Israel, anunciando que em Cristo, Deus nos purifica de todo o pecado. Nós não somos purificados propriamente pelo que fazemos, nós somos purificados porque alguém fez por nós em nosso lugar. O destaque não está na vida moral de Cornélio, o destaque está na vida perfeita e santa de Jesus de Nazaré. A primeira parte deste sermão sobre Jesus nos mostra que o Salvador, Jesus de Nazaré, ele pode de fato salvar os homens. Primeiro, porque ele foi ungido por Deus, não como os profetas do Antigo Testamento, os reis e sacerdotes que eram ungidos com óleo. Com o que Jesus foi ungido, meus irmãos? Veja aí no versículo 36, ele foi ungido. No versículo 38, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. A palavra ungido quer dizer Cristo na língua grega. Ele é Jesus o Cristo, o ungido de Deus, o único que liga os homens a Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Nenhum santo, ninguém mais pode nos ligar a Deus, apenas Ele, porque só Ele foi ungido por Deus para isso, com o Espírito Santo e com poder. Ele é o Cristo de Deus, e ele prova ser o Cristo de Deus pelos sinais que ele fez, sinais que apresentam a sua identidade. Imagine que você fosse muito fã de um grande artista ou atleta, e aí você quisesse conhecê-lo. Se esse artista já tivesse morrido, alguém dissesse: você gosta de Elvis Presley? Gosto. Eu tenho a identidade de Elvis Presley original, com a sua foto e assinatura. Que maravilha, não é verdade? Para um fã, um colecionador, é um souvenir e tanto. Deve valer uma nota, um tipo de souvenir deste. Mas se você tivesse a oportunidade de conhecer o próprio Elvis Presley, você preferiria a identidade dele ou a pessoa? Os sinais são provas, identidades de quem Jesus é. Mas infelizmente as pessoas querem a identidade, não a pessoa de Jesus. Os sinais apenas comprovam que ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores, e o poder do Espírito Santo que estava nele, agindo com sinais, demonstram, apontam isto. Mas as pessoas querem os sinais, e poucos querem Jesus. É como se ficássemos com a identidade de Elvis Presley, e não quiséssemos conhecer Elvis Presley. Não tem sentido, tem? Eu quero só a foto do artista, eu quero só a foto do atleta, mas conhecê-lo pessoalmente não. Ele fez sinais para demonstrar quem ele era, e ao fazer, diz o apóstolo, Jesus libertou o seu povo. Ele desfez os efeitos do pecado, curando os enfermos. Ele desfez as obras do diabo, mostrando o seu poder e a sua glória. O que devemos concluir? Jesus, diz aqui Pedro, é o Senhor, e somente por meio dele é possível que haja para o pecador paz com Deus. Meus irmãos, Lutero disse uma verdade que às vezes soa estranha aos nossos ouvidos, porque somos acostumados a ouvir a mentira. O maior inimigo que temos não é a morte, não é a carência das coisas, não é a falta de saúde, de oportunidades. O maior inimigo que temos não é o diabo e nem mesmo os seus anjos. O maior inimigo que temos, até que nos rendamos a Cristo, é Deus.
porque a ira de Deus está sobre todos os pecadores. É Deus que tem poder para lançar tanto a sua alma quanto o seu corpo no inferno, e é diante de Deus que vamos nos apresentar em nossa morte, onde Ele pedirá conta de todos os nossos atos, e cada palavra frívola que saiu de nossa boca, Ele pedirá conta. Então temos que ter medo dele, não é verdade? A única maneira de sairmos do pavor para o amor é pela cruz de Cristo, porque a ira de Deus que cairia sobre você, sobre mim, caiu na cruz. É por Ele que temos a paz, reconciliados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa justificação, ela reconcilia. Essa justificação nos faz de pecadores debaixo da ira, para pecadores debaixo da graça. Permanecemos pecadores, mas não seremos mais condenados por causa de Jesus. É Ele que traz a paz, Ele é o Salvador dos homens. Conforme o que foi dito, Pedro então declara: o Salvador Jesus Cristo foi anunciado aos filhos de Israel, pois ele veio para o que era seu. João 1,12. Os gentios que estavam na casa de Cornélio sabiam disso tudo. Versículo 37: vós conheceis a palavra que se divulgou. No entanto, nem os judeus dos dias de Jesus, que viram o Senhor demonstrando que era o Filho de Deus, nem os ouvintes gentios de Cesareia, na casa de Cornélio, haviam ainda crido em Jesus Cristo como Salvador. Pelo contrário, os judeus entregaram o Senhor nas mãos dos romanos para que fosse morto. E aqui, nesse próximo ponto, entramos no núcleo, na parte climática, no ponto de ápice do Evangelho. Nos versículos de número 39 a 41, o Evangelho nos é apresentado com toda a sua glória e vigor. Veja o que nós temos aqui. Jesus Cristo foi morto, sim, pela perseguição dos judeus e pela crueldade dos romanos, pela negligência e indiferença de Pilatos, pela ardilosa conspiração do sinédrio, dos sacerdotes, dos fariseus e dos saduceus. Ele foi morto, mas ressuscitou para a salvação de todo que nele crê. Esta é a essência do Evangelho. Você é um pecador, você um dia terá que se apresentar diante de Deus, mas a única forma de entrar na presença dele de maneira tranquila, com a consciência limpa dos seus pecados, não é pela sua justiça própria, é pela justiça de Cristo em seu lugar. Ele foi morto pelos seus pecados, pagou sua dívida. Ele ressuscitou para viver em comunhão com você, para te dar força, graça, para te capacitar a andar na presença dele. Não importa que o homem, meus irmãos, apenas conheça a história de Jesus, é o que Pedro quer que aquelas pessoas, seus ouvintes, entendam, conforme eles conheciam. Não importa que apenas admire-se de sua santidade, de sua bondade, de sua compaixão. Mais do que isso, é preciso entender que Jesus viveu assim, de modo perfeito, de modo santo e íntegro, para ser o único capaz de oferecer um sacrifício imaculado pelos pecadores. E é este o significado da cruz. A cruz é o altar de Deus. Infelizmente, as pessoas chamam esta parte central da igreja de altar, porque na Igreja Católica Romana é um altar, já que eles têm a falsa doutrina de que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo, quando a Bíblia nos diz que Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados. Ele não precisa morrer a cada domingo na missa, ele não precisa se encarnar em elementos materiais para um novo sacrifício ser feito pelos nossos pecados. O sacrifício que nos traz a paz já estava na cruz, e na cruz ele gritou: está consumado. Não é necessário mais sacrifícios pelos pecados. É por isso que aqui não é um altar, porque a palavra altar na Bíblia significa lugar de sacrifício. Aqui nós temos uma mesa de comunhão e um púlpito de proclamação, mas não um altar. Deus não exige de nós mais nenhum sacrifício pelos nossos pecados. Não precisamos entregar mais nada no altar de Deus, porque o único sacrifício requerido, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, foi sacrificado no altar da cruz.
naquele monte da caveira, no Gólgota, o Cordeiro Pascal foi oferecido de uma vez por todas, por nós que cremos. Ele viveu de modo perfeito, para ser um sacrifício perfeito, e é preciso não apenas saber disto, como uma história, é necessário principalmente nos apropriarmos do que Jesus fez em favor de todo homem, quer seja judeu ou gentil, em sua morte e ressurreição. Pedro resume as verdades centrais do Evangelho em 3 declarações, aqui nesses versículos 39, 40 e 41. A primeira declaração: Jesus morreu pendurado no madeiro, e o madeiro é uma forma de falar da cruz. Jesus morreu na cruz. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é uma doutrina, embora ele enseje uma doutrina. O Evangelho não é uma teologia, o Evangelho não é uma ideia humana, o Evangelho são fatos históricos realizados pelo Filho de Deus em favor dos pecadores. O Filho de Deus veio ao mundo e morreu pendurado no madeiro. O que significa isso? Todos os homens morrem, mas ele não morreu uma morte qualquer. O madeiro ou a cruz para os romanos é um lugar destinado aos mais terríveis criminosos. Somente aquele criminoso terrível, extremamente ofensivo, é que era morto na cruz. E para os judeus, segundo a lei de Deus, aquele que fosse pendurado em um madeiro era maldito. Significa que é um lugar de destino aos amaldiçoados por Deus, aqueles que Deus abandonou. Meus irmãos, os fariseus podiam muito bem ter pego Jesus no templo e apedrejado. Eles não fizeram isso com Estevão? Eles não apedrejaram Estevão até a morte? Mas por que eles fizeram questão de ter todo aquele trabalho, de arrumar toda uma intriga para que os romanos pegassem Jesus e o crucificassem? Porque se Jesus fosse crucificado, pensavam eles, ficaria provado para o povo de que ele não era o Cristo, o Messias, o Salvador, porque Deus não permitiria que o Cristo fosse amaldiçoado, e morrer no madeiro era maldição. Eles tinham um plano diabólico, mas por trás do plano diabólico está a mente sábia e santa de Deus, que fez o seu Filho ser maldito por nós, que fez o seu Filho ser crucificado entre os malfeitores e criminosos do Império Romano, assumindo a maldição do pecado, para que nós tivéssemos bênção, vida e salvação. Jesus morreu pendurado no madeiro. A segunda declaração do Evangelho, dita por Pedro, é: Jesus, ao 3º dia, ressurgiu dentre os mortos. Isso significa que ele cumpriu o que as profecias do Antigo Testamento diziam sobre Cristo, como a profecia de Jó, em Jó 19, 25, que lemos ao início deste culto: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará de sobre a terra. Ninguém pôde fazer isto a não ser Jesus. Foi o único profeta que veio ao mundo e que não foi vencido pela morte. Ele cumpriu o que o Antigo Testamento dizia sobre ele. Ele confirmou sua própria palavra dita aos discípulos, e esta palavra que foi a sentença de acusação contra ele: destruirei este templo, e em 3 dias o tornarei a reedificá-lo. É necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, sofra ultrajes e insultos, seja morto e ressuscite ao 3º dia. Ele disse isto aos discípulos, ele disse isto diante do Sinédrio, ele não negou quando foi acusado por Anás e Caifás. O templo do seu corpo foi destruído na cruz, para que ao 3º dia o templo do seu corpo fosse restaurado pelo poder de Deus. A ressurreição, portanto, meus irmãos queridos, dá o início da exaltação de Cristo. É a sua vitória contra os nossos inimigos e não os dele, porque ele é o próprio Filho de Deus. Ele venceu o diabo, porque principados e potestades, conforme está em Colossenses 2, foram despojados na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele demonstrou que é o Salvador e o Filho de Deus que nos salva. E a terceira declaração é: Jesus ressuscitou em seu corpo físico,
e apareceu aos seus discípulos durante muitos dias, conforme está em Atos 1, durante 40 dias. Aqui é desmascarada a heresia do espiritismo. Jesus não ressuscitou em um corpo espiritual. Veja o que diz aqui no versículo 40: a este Jesus ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Antes dele morrer? Não, depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele ressuscitou em corpo. Certa feita os discípulos estavam numa manhã de domingo, enclausurados em sua casa, temendo as perseguições dos judeus, e Cristo aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Os discípulos temeram: será uma ressurreição espiritual, fantasmagórica? Ele diz: toquem em mim, vejam que eu sou carne e ossos, conforme está no Evangelho de Lucas. E para demonstrar a ressurreição no corpo, ele pede que lhe deem de comer. E Cristo era gourmet, diz o texto bíblico em Lucas. Ele comeu peixe com um molhinho de mel, muito gourmet, né? Comeu e comeu bem, ele se fartou. Mais tarde, quando os seus discípulos estão pescando, no início da madrugada, no mar da Galileia, ele aparece na praia. E ainda cozinhava o nosso Salvador. Ele fazia pães, ele assava peixes, e ele convida os seus discípulos à praia, depois deles fazerem uma última pesca maravilhosa de peixes, antes de começar a pesca maravilhosa de homens, e ele os serve e come com eles. O que Pedro está nos dizendo é que a ressurreição é um fato histórico. O que é um fato histórico, meus irmãos? Infelizmente, a mente pseudocientífica, falsamente científica de nossa época, acha que as coisas são verdadeiras quando podem ser comprovadas. Como você comprova um evento histórico? Tem como você voltar no tempo para ver se Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Tem como você voltar no tempo para saber se o seu pai é seu pai, se foi ele que registrou mesmo aquele documento que está no cartório, se alguém inventou e colocou lá? Meus irmãos, fatos históricos se comprovam pelo testemunho daqueles que os viram, pelos documentos que repassam às gerações futuras estes testemunhos. A ciência histórica não se dá como as ciências naturais pela repetição de eventos que podem ser reproduzidos, mas ela se dá pelo testemunho de testemunhas fidedignas. E é isso que Pedro está dizendo. A ressurreição é um fato. Mais de 500 pessoas o viram vivo, conforme nos diz Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 7. E meus irmãos, ninguém pode manter uma mentira por tanto tempo. Ah, pastor, é possível que essas 500 pessoas tenham inventado essa história, mas vejam, se nós juntarmos todos nós para inventarmos uma mentira, nós o faríamos para colher algum benefício. Será que 500 pessoas inventariam uma mentira que os levariam ao Coliseu para serem mortos, devorados pelos cães, para verem suas esposas serem dilaceradas por leões, para serem crucificados e queimados e morrerem dizendo: Jesus vive, eu o vi ressurreto? 500 pessoas sustentariam uma mentira diante de tortura, de perseguição? 500 pessoas sustentariam uma mentira diante de toda a opressão de um império romano? Homens simples, mulheres donas de casa, pescadores e pessoas comuns fariam isso? E será, meus irmãos, que uma mentira destas poderia chegar 2000 anos depois ao meu coração, ao seu coração, e transformar nossa vida? Pedro está dizendo: a ressurreição de Cristo é um fato histórico. O corpo que foi crucificado, o corpo que desceu à sepultura, é o mesmo corpo que ressurgiu dentre os mortos, subiu aos céus após 40 dias e de lá voltará. A ressurreição é física no corpo e não espiritual, como falsificam hereticamente os espíritas. Ele comeu e bebeu com eles. Tudo isso garante, meus irmãos, algo importantíssimo, porque aquilo que Deus não assumiu não pode ser perdoado. Mas pelo fato de Cristo ter assumido a humanidade de maneira integral, nossa alma e nosso corpo se fazendo como um de nós, isso garante que os nossos pecados foram perdoados. De fato, na cruz do Calvário ocorreu o pagamento dos nossos pecados, porque se assim não fosse, ele não estaria vivo, mas ele está vivo para que saibamos todos os seus pecados
foram perdoados. Mais do que isso, Jesus não é apenas um personagem da história, Jesus é ainda um personagem da nossa vida. Ele está vivo, Ele não passou, Ele permanece, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, como diz a Epístola aos Hebreus. Jesus está vivo e pode vir até nós hoje. Se nós cremos nele de todo o coração, experimentaremos o poder dele, a presença do seu Espírito, com seu poder vitorioso e exaltado sobre a morte física e a morte espiritual que o pecado causa em nós. Cristo vive, meus queridos irmãos. Finalmente, Pedro termina o sermão como um sermão tem que ser terminado, aplicando, fazendo um apelo, e ele demonstra nos versículos 42 e 43, que a fé em Jesus Cristo é o único modo de judeus e gentios serem salvos do pecado e do juízo. Finalmente temos a resposta à pergunta mais importante, que você deve respondê-la em seu próprio coração: o que o homem deve fazer para ser salvo? Se você tivesse hoje um encontro com a morte e se apresentasse da presença de Deus, o que você colocaria diante de Deus para entrar no seu glorioso céu e desfrutar do seu paraíso? É esta questão que Pedro está levantando nestes 2 pequenos versículos. Pedro, após apresentar de maneira resumida, sucinta, o Evangelho, a obra de Cristo em sua morte, ressurreição e manifestação física em glória, faz aos presentes na casa de Cornélio um apelo para que eles creiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador dos homens. E são 3 ordens colocadas nesse apelo. A primeira ordem, que aparece aí no versículo 42, e nos mandou pregar ao povo. A grande comissão dada aos apóstolos e à igreja é esta primeira ordem. Deus mandou pregar. Mateus 28, 19, ide por todo o mundo. Marcos 16, 15, Lucas 24, 47, os evangelhos são unânimes em dizer: Deus mandou anunciar esta verdade. Há perdão para os pecadores. Agora Pedro entende que o povo de Deus não são apenas os judeus, que aqueles que devem ouvir o anúncio para serem povo de Deus são todos os crentes em Jesus, não apenas os filhos de Abraão segundo a carne, mas os filhos de Abraão segundo a fé. Esta é a primeira ordem. A segunda ordem, ainda no verso 42, e testificar que ele, Jesus, é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. É o testemunho sobre o senhorio de Jesus Cristo. Infelizmente nós pregamos o Evangelho começando do final, ao invés de começarmos do início. Você não deve começar o Evangelho falando do amor de Deus. Pedro fala: Jesus é Senhor, Ele veio para salvar, mas Ele voltará para julgar. Ele se assentará em seu trono, e no seu grande trono Ele vai separar ovelhas de bodes, e aqueles que Ele não considerar como seus, Ele os lançará no fogo inextinguível. Ele é Senhor. Devemos testificar isto ao mundo, que Ele veio uma primeira vez para salvar os pecadores, morrendo em lugar deles, ressuscitando para que eles tivessem vida, mas que Ele ainda virá para julgar os vivos e os mortos, porque os mortos ressurgirão e serão julgados. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, não garante apenas a ressurreição dos crentes em corpos glorificados, mas a ressurreição de Cristo também, ela garante com poder a ressurreição dos ímpios em corpos para o juízo, conforme Ele mesmo declarou em João no capítulo 5, no versículo 28, quando Ele diz: não vos maravilheis disto, que vem a hora em que o Filho do Homem dará a sua ordem, e os homens que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz, e sairão de lá, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Ele virá julgar. Jesus é o próprio Deus, o Filho eterno do Pai, que tem poder e autoridade, tanto para salvar pecadores, quanto para condenar aqueles que permanecem na culpa dos seus pecados, porque não têm ainda o perdão que só o seu sangue pode nos dar.
Mas hoje ainda não é o dia final. Hoje ainda é tempo de salvação, não de juízo. Sendo assim, há uma terceira ordem implícita que nós vamos usar aqui para terminar este sermão, no versículo 43. Creia em Jesus como seu Salvador e viva para servi-lo como seu Senhor, porque pelo seu nome, pelo nome de Jesus, somente pelo nome dele, é que temos salvação. Nome significa aquilo que ele é e aquilo que ele fez. Somente crendo que ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, é que há salvação. Pedro testifica que essa é a mensagem do Antigo e do Novo Testamentos, porque foi esta mensagem pré-anunciada, conforme está no verso 43, por todos os profetas. Todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia tem uma mensagem única: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que pode remir os nossos pecados. A palavra remissão quer dizer fazer o pagamento. Nós devemos a Deus nossa vida. Nós achamos a minha vida é minha. Tolo engano. Nossa vida não é nossa. Não fomos nós que nos criamos. Nós somos criatura de Deus. Vivemos dele, por meio dele e para ele. E Deus pedirá conta de nossa vida, de cada instante, de cada minuto. Devemos viver para servi-lo, mas quando pecamos, nos desviamos deste propósito original. Portanto, o pagamento por essa dívida, que é o nosso pecado, a transgressão da lei de Deus, só pode ser efetuado pela fé em Cristo, aquele que morreu por nós. Queridos irmãos, diante deste apelo de Pedro, me encaminho para o final, para as aplicações. E a primeira delas, eu volto ao início do sermão. Por que contar mais uma vez a história tão conhecida da paixão, da ressurreição de Jesus, a história da Páscoa? Não seria mais divertido que as criancinhas fizessem um lindo musical, vestidas de coelhinhos, pulando ao lado de ovos de chocolate? Todo mundo sairia alegre, com a barriga cheia, com um paladar, chocolate. Infelizmente, os crentes têm se enjoado dessa história. Os cristãos têm se enfastiado dessa história e têm inventado lendas, fábulas, quimeras, contos, alegorias, para desviarem os seus olhos dessa história. Mas neste texto aprendemos por que contar esta velha história. Há duas razões. Para nós que já cremos, nós devemos sempre contar a história de Cristo, para que sejam renovados, tal como foi em Pedro, a alegria da nossa salvação e o nosso compromisso de compartilharmos essa mensagem aos pecadores. Da Páscoa do ano passado até hoje, para quantas pessoas você contou a história de Jesus? Para quantas pessoas você falou: o meu Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou para que eu não seja julgado, para que eu não tenha medo da morte, para que eu saiba que no dia em que meus olhos se fecharem nesta vida, eu serei recebido à presença do Pai, em paz, em comunhão, em amor. E eu sei disso porque o Espírito dele, a presença dele, já habita em meu coração. Meus irmãos, alegre-se nessa história e manifeste essa alegria como Pedro, contando esta história a outros, falando de Cristo, falando da sua salvação, falando do que ele fez. Não escolha pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos são pecadores, todos carecem da glória de Deus e todos precisam de Cristo. O rico e o pobre, o negro, o branco, o asiático ou o mestiço como eu. Todos precisamos. O inteligente e o iletrado, o homem de força e o homem desvalido na cama. Todos precisamos. A criança, o jovem, o adulto e o velho. Porque há um só caminho para Deus, e este caminho é Jesus. Conte esta história. E o segundo motivo para relembrarmos as verdades da Páscoa, para que aqueles que conhecem a história, mas ainda não creem de todo o coração em Jesus, recebam pela fé a remissão dos seus pecados e a salvação. Vejam, lá no versículo 37, Pedro disse: vocês já ouviram isso. Os homens da casa de Cornélio já sabiam a respeito de Jesus, mas Jesus ainda não havia entrado no coração e na vida deles. Talvez você já ouviu essa história centenas, milhares de vezes,
mas Jesus já entrou no seu coração? Você já recebeu o perdão de pecados? Você já confessou que Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor? Lembre-se, hoje é tempo disso, mas haverá um tempo em que não haverá mais tempo para a salvação, em que Cristo sentar-se-á no seu trono para julgar os vivos e os mortos. E quando você comparecer diante do tribunal de Cristo, conforme nos diz 2 Coríntios 5,10, que você compareça com a sua vida limpa, alvejada pelo sangue daquele que morreu por você. A segunda aplicação que faço, meus irmãos, é esta: creia em Jesus, não creia em suas obras, não creia naquilo que você pode fazer, não creia que a vida vai passar naturalmente e que as coisas vão simplesmente acontecer e depois, sobre a morte, sobre a eternidade, estas coisas não importam. Não pense assim, pois este pensamento é no mínimo irresponsável. Não há nada mais urgente e importante do que as coisas eternas e as coisas que dizem respeito à nossa alma. Não se distraia com coisas sem importância para se esquecer daquilo que se importa. Ninguém será justificado pela sua suposta bondade, por boas obras da lei. A obra que Deus exige de nós é que creiamos que Jesus é o único e suficiente Salvador. E finalmente, se não recebemos Jesus como nosso Salvador, teremos de encará-lo como nosso juiz. Que Deus nos livre. E quando o vermos face a face, saibamos que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e não um juiz junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, que condenará todos aqueles que não foram remidos pelo seu sangue.